Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Ender Vieira, instrutor de quinto estágio do Kung Fu Shaolin do Norte. Hoje a gente vai falar sobre o Anderson Silva, né? Segundo a minha visão, de todos os lutadores do UFC, ele foi, né, ou ainda, como diz, parece que ainda tem mais 2 ou 3 lutas no contrato dele ainda, né? O melhor lutador que o UFC até hoje já teve. Por que eu falo isso? Dentro do que a gente já vem falando sobre sobre o combate, né, sobre a nossa doutrina, o que a gente exige no combate, o Anderson Silva, ele é o que melhor desempenha essas competências. Essas competências podem ser aplicadas em qualquer tipo de arte marcial, desde que você siga essas regras, né, que são o primórdio de se fazer um bom combate, né? Então o Anderson Silva consegue trabalhar bem até a quinta competência, né? Ele trabalha bem a segunda competência, que é aquela que quando ele ataca, ele sai e volta no oponente, né? Ele sai e volta. E se o oponente não faz isso, né, ele já está em vantagem, porque ele vai administrando melhor o raio de ação e pondo o seu oponente numa situação mais complicada. Ele consegue fazer um bom combate, né? E ele saindo e voltando, dá muito movimento e abre mais possibilidades para ele, para poder estar fazendo um lockout, igual os espetáculos que ele faz, né? Que ele sai e volta, e o oponente não entra no raio de ação dele. E quando entra, né, entra perdido, porque muita movimentação, existe um cansaço mental, né? Que o oponente não está preparado para isso, né? Na terceira competência, né, que ele faz muito bem, que quando o seu oponente dá o golpe de primeira não entra nele, ele recepciona, né, ele vai e já entra batendo, né, fazendo a segunda competência novamente. Então isso favorece, ajuda ele demais no combate. A quarta competência, né, que é a interceptação, quando o oponente ataca ele já vê que o oponente vai dar um soco, um chute, ele tem condições de levar a mão e atrapalhar, né, o seu oponente, e isso favorece ele, que abre mais possibilidades para ele poder estar lutando. E a quinta competência, ele lutar dos dois lados, ele se sentir confortável de tanto lutar com a esquerda ou com a direita na frente, né? Isso faz toda a diferença em um combate, né? Porque se você ataca, se você tem o seu lado esquerdo muito bom, né? Você sempre inicia o combate com ele, porque você tem o sensorial, você sente o seu oponente, né? Se você começa com ele, se por acaso o seu oponente der um golpe, você recuar, né, e cair com a direita, você não precisa recuar corrigindo, você recua sentindo o oponente e pronto para poder atacar ele, né? Porque você vê muitas lutas do pessoal quando vai lutar, quando ele tem que recuar, ele recua corrigindo, né? Ou ele recua dando uns pulinhos para trás, tentando manter o seu melhor lado na frente, né? O seu lado onde ele tem o sensorial, que ele consegue sentir o seu oponente, né? Ou senão ele alterna, só que quando ele cai nessa posição e ele não sente o seu oponente, ele corrige. Isso acontece muito quando o cara... a maioria dos lockouts que a gente assiste no UFC ou nas outras lutas, né, no ONI, no Bellator, a maioria dos lockouts acontece isso quando o lutador cai nessa situação de alternância e ele não consegue, aí vem o golpe e ele é atingido, né? Geralmente ele cai a lockout, ou vamos falar assim, que ele toma um knockdown, né? Ele cai e já tem, bem dizer, bem parte da luta já perdida, né? Então o Anderson Silva consegue administrar bem isso, essa alternância. Isso ajuda que ele execute as outras competências melhor ainda, porque é um recurso a mais, né, para você fazer um bate-devolve, um recurso a mais para você fazer uma recepção. Ela ajuda você a interceptar melhor, que independente do lado onde você estiver, você consegue fazer isso. Por isso que o Anderson Silva, nas lutas que a gente assiste, ele consegue brincar com o seu oponente, porque os seus oponentes são muito inferiores, eles custam conseguir ter a segunda competência, né? Eles apostam muito na força, na resistência física. O Anderson Silva, eu não conheço o professor dele, mas ele foi uma pessoa muito bem doutrinada, muito bem orientada a fazer isso, né? Então ele consegue, na hora que vai fazer o combate, administrar o raio de ação, né, e encurtar esse raio de ação para poder nocautear o seu oponente.
a gente vê isso muito bem, ele brincando conforme a pessoa é muito inferior a ele consegue brincar, fica chamando, vem cá, bater, ou encurtando o raio de ação para poder o oponente pisar lá e ele administrar essa distância, né, com essas outras competências, né, e fazer o lockout, fazer uma boa luta. Então, a maioria dos lockouts que eu vi do Anderson Silva, diferente dos outros vídeos que eu já comentei, que é uma piada, a maioria dos lockouts que é o cara fechar o olho, bater e acertar. Não, os lockouts dele são lockouts produzidos, né? Ele administra essa distância, esse raio de ação, essa alternância, né? Esse bate-devolve, obrigando que o oponente se sinta confiável e pise no seu campo, né? E ele executa o golpe, né, que geralmente finaliza o oponente. Então o Anderson Silva ele consegue administrar bem essas competências, né? Então essa forma de ele lutar ajuda muito ele, né? Ele ainda não teve, a gente não teve oponente à altura, né? A gente não conseguiu identificar uma sexta, um sétimo ou uma oitava competência, né? Mas até a quinta competência ele faz uma maestria muito boa. Apesar que das últimas 3 lutas dele, ele começou, eu acredito assim, fazendo a minha análise pelas lutas que eu vi dele, acredito que a equipe técnica que teve, os técnicos, começaram a estragar ele, como fizeram com o Mike Tyson. Mike Tyson tinha um jogo de boxe, né? E se a gente reparar das últimas lutas, como o Mike Tyson subiu de categoria, né? E o jeito dele lutar, independente se a pessoa sobe de peso ou fica um pouco mais lento ou não, mas o jeito de lutar da pessoa não muda, né? Então o jeito do Anderson lutar começou a mudar. Ele ficou como um bonequinho de videogame. O técnico dele faz isso, não fique nessa postura, porque o cara pode vir pela direita, o cara pode vir pela esquerda. Os caras começaram a criar teorias, estratégias, né? Que ele tem que começar assim, terminar a luta assim, né? Se o Anderson Silva fosse mais livre, né? O treinamento dele, a resistência física, ele treinasse os golpes, né? Tudo certinho, ele ficasse bem afiadinho e ele pegar esses golpes dele, essa resistência e aplicar dentro dessas competências, o Anderson Silva estaria até hoje invicto, né? Mas conforme ele teve a orientação dos técnicos dele, tudo, acabou que atrapalhou o jeito dele lutar. Se você pegar as outras lutas dele, não é questão de idade, não é questão de resistência física, é questão de postura mesmo de combate, de atitude, né? A atitude dele perante ao combate mudou, né? Então ele ficou assim, mais assim por conta de estratégia. E isso quando se o combate é livre, né? Então acaba que limita a sua forma de lutar. Porque o Anderson Silva, por ele não ter as outras competências do sexto ao oitavo, ele ainda tem uma série de aberturas que ele pode ser atingido, né? Então ele não tem um círculo fechado, né? Então ele não faz o que a gente chama de combate superior, que mais pra frente a gente vai continuar os vídeos de doutrina, logo a gente vai começar a falar sobre o combate superior, né? A forma superior de fazer o combate, né? A forma dessas primeiras competências, da primeira à quinta competência, aplicada de uma forma mais, assim, de confrontamento, né? Parece que o Anderson Silva ele não faz assim, um combate superior, ele faz o básico. Ele não pega aquilo e ainda faz de uma forma superior, de uma forma de confrontamento ainda, né? Por isso que se ele tivesse isso, mesmo as outras pessoas, esses outros técnicos que orientaram ele falou, não, mas se eu fizer isso eu vou perder por causa disso, disso e disso, né? Eu não posso fazer isso vai atrapalhar o meu desenvolvimento, a fluidez dele no combate, né? Ele poderia estar dando esses shows dele, né, brincando com os oponentes, né, porque seriam muito inferiores, né? Ele estaria assim, o sensorial dele seria bem maior, né? Então, para quem segue essa sequência de vídeos que a gente está fazendo, vai entender um pouco do que eu estou falando, né?
a pessoa que é leiga e começa a ver o que a gente está falando agora, acha meio estranho, né? Mas a gente vem construindo uma narrativa, né? E essa narrativa, com esses vídeos de leitura de combate que a gente vem fazendo, né? E olha a forma de lutar, a postura, né? O comportamento do lutador, né? Então, essas leituras que a gente vem fazendo, o Anderson Silva e o Kung Lee, eles fazem bem essa maestria, né? Mesmo que alguns lutadores têm atitude de um combate superior, de entrar num enfrentamento, né, direto, né, eles falham muito nas outras competências, né? Então é um tiro de sorte, né? O lutador ele tem que ir construindo o caminho dele, como o Anderson Silva fez ou faz ainda em combate, né? Ele vai construindo, ele vai administrando as competências, né? Porque muita gente separa, um exemplo, quando a gente fala raio de ação, eles separam o raio de ação em longo, médio e curto, né? O Anderson Silva ele trabalha isso, mas ele trabalha na forma mais fluida, ele não fica preocupando nisso, vou tomar como estratégia, vou lutar agora somente com longo, agora vou encurtar um pouco mais. Não, é uma coisa fluida, ele vai chamando o oponente vai entrando nesse jogo, né? Então, se o outro componente fosse bem graduado, é isso que você quer? Então vamos lá. Aí já é um enfrentamento, já é um combate mais superior. Mas na administração, geralmente todas as pessoas que o Anderson Silva lutou são inferiores a ele, né? Essas últimas lutas ele perdeu mesmo por questão de, na nossa análise, na minha análise mesmo, que os técnicos acabaram que tiraram aquilo, né? Quem foi o primeiro técnico do Anderson Silva, que ensinou ele a lutar, era um bom lutador, né? Então, porque você vê a forma da disponibilização dele em combate, o trabalho dele, dessas competências. Independente do estilo, se você executa bem essas competências, né, essa administração de raio de ação, de bate, volta, né, ele é um excelente lutador, segundo a nossa visão. Então, espero que vocês assistam nossos vídeos, né, falando sobre competências, né, as leituras de combate, que vocês vão entender bem do que eu estou falando. Então, pessoal, para poder continuar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, né, de assinar o sininho de notificações para receber os nossos vídeos, dessa sequência que a gente está fazendo sobre a doutrina e das leituras de combates, né, que a gente sempre pega um vídeo dessas lutas mais atuais e faz esses comentários, essa análise nossa do combate, como teria sido melhor a luta com a aplicação das técnicas, e assinar, e não esquecer de dar o like, né, para poder ajudar o nosso canal a estar crescendo e estar sendo divulgado. Então, até o próximo vídeo, pessoal!